Existe gente que, mesmo depois de tantos anos servindo a Deus no campo missionário, ainda é capaz de se emocionar recordando histórias. Ilse Diomeyer, ela desejou dar uma oferta a Deus, mas ela não tinha. É muito difícil para mim contar isso. Existe gente que teve o privilégio de sentir o cuidado de Deus bem de perto. A minha filha começou a ter febre. Eu disse, deve ser um resfriado, eu vou dar um comprimidinho aqui que eu tenho e vai melhorar. Começou a inchar as gengivas e os dentes ficaram escondidos de tão inchada que estava a gengiva e começou a sair sangue. Nós nos ajoelhamos aquela noite ali ao lado da nossa filha e dissemos ao Senhor. Primeiro eu pedi perdão a Deus por não confiar a saúde dos meus filhos a Ele e em segundo lugar eu pedi um socorro urgente naquela noite. Quando era ainda de madrugada, eu escutei gente bater na porta lá da escolinha, chamando porque havia chegado um barco médico de madrugada. Existe gente que não só não voltaria atrás, como faria tudo de novo da mesma forma. Eu só melhoraria um pouco o que eu fiz, mas eu faria o mesmo tipo de trabalho porque Deus colocou no meu coração, e eu creio que fez a mesma coisa com o meu esposo, de que devíamos ganhar almas para Cristo. O primeiro campo foi a Bolívia, em 1971. Nós vivemos experiências muito especiais. Primeiro, porque aquele lugar é um lugar muito isolado. Não tínhamos estradas, assim como Trinidad tampouco tinha estrada para Santa Cruz. As coisas todas chegavam via aérea, naqueles aviões antigos. O aeroporto, a pista era de chão, era de terra gredosa. Quando chovia, aquilo passava uma semana sem chegar avião. A gente tinha que fazer muita fila para poder comprar 1 quilo de arroz. Eram essas aventuras realmente em terras bolivianas. Nós viajávamos pelos rios, ajudando as populações ribeirinhas, e inclusive desde Santa Cruz partia a delegação, assim como missionários, pastores bolivianos, para ir pregando o evangelho pelas povoações ribeirinhas. Em 1986, nós deixamos a Bolívia, talvez em janeiro de 1987. Mas nesse lapso de tempo, nós fomos a Amsterdã, na Holanda, para o Congresso Billy Graham. Dentro daquilo que eu vi para evangelista, eu solicitei uma tenda toda equipada para a pregação como evangelista, pensando que isso era uma boa maneira instalá-la em um lugar e com cadeiras, com todo o material, a amplificação, e começar a pregar o evangelho através da tenda da esperança, como é conhecido. E depois de 16 anos, parecia loucura aceitar o chamado para o Chile, diante de tantas impossibilidades. Nós chegamos a viver uma experiência tão difícil que, chorando lágrimas, realmente eu disse: Senhor, me equivoquei do lugar. Eu vim aqui por minha própria iniciativa e errei nisto. Senhor, se não é o lugar, o Senhor me avisa que eu vou voltar. Mas eu aprendi uma das lições mais maravilhosas. É isso que é interessante, é tão bom ver como Deus trabalha. É aquela pedrinha que no interior da ostra produz tanta dor, mas depois transforma numa pérola. Aquela dor tão grande em que Deus escutou a nossa lamentação, o nosso choro, a nossa tristeza, a nossa frustração. Deus nos mostrou um lugar na mesma cidade onde trabalhar. Uma obra nova e, curiosamente, com a tenda da esperança. Mas, Senhor, tenda da esperança, se eu já desisti disso. É como se o Senhor falasse: você desistiu, mas você não me perguntou. Eu sei o futuro
E o trabalho agora é com tenda. Se você não continuou, é um problema seu que não me perguntou. As crianças do lugar ficaram entusiasmadas, né? Porque tinha casa todo ao redor e as crianças chegavam lá. Ah, chegou um circo aqui, que bom! As crianças felizes. Eu disse, olha, não é um circo não, é algo melhor que um circo. Algo melhor que um circo? Sim, vocês vão ver. Aquelas crianças chegavam e outras mais, e todo dia nós tínhamos uma montoeira de crianças na Tenda Batista da Esperança. Curiosamente, como as crianças estavam tão interessadas, passou o centro ser o centro de atenção do bairro, as mães começaram a ficar preocupadas. O que está passando? Os nossos filhos se despertam e nem quer tomar o café da manhã, já quer ir lá para aquela tenda. O que tem naquela tenda? Vamos lá ver o que tem. Muito bem, foi a melhor decisão que fizemos. Quando chegaram na tenda, nos conheceram, viram aquilo que nós fazíamos, foram se convertendo e muitos batizados, e começamos ali uma congregação naquele lugar. Ficamos 6 meses com a tenda armada. Nós nunca tínhamos feito esse trabalho, mas Deus nos ensinou. E 6 meses ali nasceu uma maravilhosa igreja que está lá. E hoje já tem um grande templo, inaugurou uma das igrejas mais fortes da cidade. Já na infância, através de experiências completamente distintas, Deus já revelava ter planos para que o pastor Silas e a missionária Aldair seguissem juntos para o campo. Ao longo dos anos, a família se multiplicou. Vieram os filhos e agora os netos. À família uniram-se muitos amigos. Já são mais de 42 anos vivendo o chamado com o apoio de missões mundiais. Mas o trabalho não acaba agora. Missionário é aquele que decide ser e viver em prol da anunciação das boas novas, até que a última pessoa nesse mundo tenha ouvido falar de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, agora te bautizo em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém. E não pense que não há uma carga emocional a deixar em uma instituição que tantos e tantos anos e décadas ali trabalhando. Mas o Senhor foi claro em nos mostrar algumas coisas. A primeira delas, que deveríamos continuar falando de Cristo às pessoas como prioridade número 1. E mais, algo que nunca conseguimos fazer literalmente, agora esperamos poder fazer. Porque antes, quando começávamos uma obra, colocávamos um letreiro e chegavam pessoas, não crentes, mas também chegavam crentes de outras igrejas. Mas agora eu não sou enviado aos crentes, aos afastados, assim, a igreja está para isso. Eu estou chamado a falar de Cristo àqueles que nunca foram à igreja, àqueles que são agnósticos, ateus, àqueles que não têm interesse, a esses estou chamados a falar. Eu louvo ao Senhor pela nossa junta. Agradecemos também de todo o nosso coração aos irmãos que oraram por nós. Quantas orações, quantas cartas recebemos dos irmãos aqui do Brasil, das crianças do Brasil dizendo:
nós estamos orando por vocês. A oração faz um efeito imediato. A oração chega na hora que nós mais necessitamos. Tantas promessas do Senhor que se tornam realidade, se materializam. O nosso agradecimento à nossa Junta de Missões Mundiais, a todos sem exceção, ainda aqueles que não conhecemos, porque vocês seguraram as cordas, vocês nos apoiaram, vocês divulgaram o trabalho. E o povo batista brasileiro orou por nós. Se não tivesse orado, nós não podíamos ter feito o trabalho. Eu digo honestamente. E dou graças a Deus porque as coisas aconteceram. Muitas igrejas foram levantadas, muitas congregações, ministérios. E isso continua. E o resultado só um dia saberemos ali na presença do Senhor.